Assim diz o Senhor essa noite para nós, versículo 45. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido com vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Vamos orar? Senhor Deus, traz para nós hoje um pouco do acontecimento daquela sexta-feira e muda a nossa vida, nos traz amor ao Senhor e nos traz verdadeiramente uma vida diante do Senhor, porque como nós cantamos, ali naquela cruz estava o castigo que nos traz a paz. Que o Teu Espírito ministre a palavra do Senhor, para a glória do Senhor e para o bem do Teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Época dos ovos de chocolate. Quem já comprou? Tá caro, né? R$100 um ovo de chocolate, mais ou menos. Uma delícia, não é verdade? Eu gosto. Se você quiser presentear o pastor, não acho ruim não, tá? Pode mandar para mim. Mas, meus irmãos, essa época é um calendário litúrgico. É um calendário litúrgico fruto de tradição. É um calendário litúrgico que não é amparado pela Bíblia. Pra você ter uma ideia, os cristãos começaram a celebrar a Páscoa no 1º século, seguindo o calendário judaico. Depois o Natal, começou a celebrar o Natal no século II. Então isso foi aumentando, esse calendário litúrgico na igreja. Para os católicos romanos hoje, inclusive, é o domingo de Ramos, né? É até bonito você ver eles saindo com aqueles ramos, indo para a igreja. Mas o problema é que muita misticismo e muita superstição foi sendo trazida para essas datas, né? A Quaresma, por exemplo, tem muita superstição sobre ela, coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, coisas pagãs inclusive. E daí, quando teve a reforma protestante, o calendário litúrgico da cristandade, ele foi deixado um pouco de lado, ele perdeu importância. Por isso que não é tão comum numa igreja reformada, como uma igreja presbiteriana, a gente seguir o calendário litúrgico. Mas também não é errado, não é isso que eu estou falando. Mas a ênfase da reforma protestante foi que o dia santo, o único dia especial para os cristãos, é o dia do Senhor, o domingo. Todo domingo faz parte do nosso calendário do dia santo. E a única cerimônia que Jesus mandou a gente fazer não é aquele tanto de cerimônia da Páscoa, que os romanos fazem, é a cerimônia da Santa Ceia. Mas nós aproveitamos essas datas, como o Natal, para pregar o verdadeiro Evangelho e mostrar o que significa essas datas. Não é errado, mas são datas incoerentes. Por exemplo, o Natal é muito incoerente essa data, porque as pessoas estão, entre aspas, celebrando o aniversário de Jesus sem o aniversariante, na maioria dos casos.
E essa data também, a Páscoa, ela acaba sendo incoerente, porque ela é cheia de superstições. Ela traz o comércio, né, como o ovo de Páscoa, e ela traz o símbolo da Páscoa sendo um coelhinho. Eu até gosto de coelhinho, já tive lá em casa, mas a Páscoa, nós sabemos que não tem nada a ver com coelhinho. Se um animal pudesse simbolizar a Páscoa, nós sabemos que é o cordeiro, porque a Páscoa começou com o cordeiro. Não sei se vocês sabem, a Páscoa começou no Egito, com Moisés, quando Deus disse que ia trazer a 10ª praga contra o Egito. E daí o povo de Deus tinha que matar um cordeiro. Ele tinha que ser macho de 1 ano e tinha que ser um cordeiro sem defeito. Aquele cordeiro tinha que ser sacrificado, o sangue dele passado nos umbrais das portas, e sobre quem tinha o sangue do cordeiro nas suas portas não receberia o castigo de Deus, seria livre. E quem não tinha o sangue do cordeiro seria condenado. Um primogênito de cada família morreria. E daí, meus irmãos, aparece Jesus, e a Bíblia fala que João Batista certo dia viu Jesus no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, e diz que ele vê Jesus e ele aponta para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não existe Páscoa sem cordeiro e sem sangue. Da mesma maneira, não existe salvação sem cordeiro e sem sangue. E aqui esse texto que nós lemos, o cordeiro, meus irmãos, aquele que cumpriu todos os requisitos. Lembra, o cordeiro tinha que ser macho, o cordeiro tinha que ser jovem, de até 1 ano, e o cordeiro não poderia ter nenhum defeito, sem mácula. Então aqui Jesus, ele cumpre todos os requisitos. Ele é perfeito, sem nenhum defeito, ele nunca pecou, diferente da gente. Ele era macho, homem, e ele era jovem. E aqui, meus irmãos, o cordeiro está na cruz agora sangrando. Então veja que agora para a salvação tem cordeiro e para a salvação tem sangue. O sangue de Jesus está sendo derramado na sua cabeça pela coroa de espinhos. O sangue dele está sendo derramado nas suas costas pelos açoites dos soldados romanos, aqueles chicotes que tinham pedaços de dente ou pedaços de pedra, que quando ele batia, ele voltava arrancando pedaços. E Jesus também está sangrando nos seus pés e nas suas mãos, porque ele acabara de ser crucificado. Então, meus irmãos, o que a Bíblia vai nos dizer hoje é simples: o Filho de Deus morreu. O Filho de Deus morreu. Essa é a mensagem de hoje. Esse texto nos mostra que daquela sexta-feira, que nesse dia até o domingo, aconteceram 4 coisas extraordinárias. Uma antes da morte de Jesus naquela cruz, 2 no momento que ele morre e uma na sua ressurreição. Então esse texto vai nos mostrar 4 coisas espetaculares que aconteceram naquela sexta-feira até o domingo. A primeira delas, meus irmãos, como eu falei, Jesus está naquela cruz sofrendo. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 45 que começou a ter trevas do meio-dia até as 3 horas da tarde. Você pode imaginar isso? Hoje estava um dia meio nublado, né, de manhã, mas não era um dia nublado. Aconteceu trevas em toda a terra. A Bíblia nos está falando que não foi só naquela região, em toda a terra, de meio-dia, que é o horário do sol a pino, até 3 horas da tarde. Por quê, meus irmãos? O que trevas significa na Bíblia? Eu não sei se vocês lembram, eu falei da 10ª praga, que o povo de Deus foi livre da 10ª praga por causa do sangue do cordeiro. Mas deixa eu lembrar vocês, no Egito, da 9ª praga. A 9ª praga no Egito é que teve trevas no Egito. O Egito ficou tão escuro que diz que as pessoas poderiam apalpar as trevas do Egito. Toda vez, meus irmãos, que a Bíblia fala então de trevas, mostrando do Egito, era que Deus estava punindo os pecados dos homens. O profeta Amós, ele profetizou esse dia,
profeta Amós, no capítulo 8, versículo 9, ele disse: naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia, e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Naquele momento, meus irmãos, de trevas, é porque o Filho de Deus estava sendo punido, assim como os egípcios estavam sendo punidos na 9ª praga. Totalmente escuro aquele dia. Por quê? As trevas na terra, porque era como se fosse o dilúvio quando Deus estava punindo os homens. Mas no dilúvio vai dizer que Deus puniu todos os homens, exceto Noé e a sua família. Mas agora, meus irmãos, todo o mundo estava sendo punido por causa dos seus pecados, mas na figura de uma só pessoa. Deus estava punindo o pecado de todo o mundo, de todos os eleitos de Deus, melhor dizendo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só Ele, naquele momento, estava recebendo o pecado de todos nós, estava recebendo o pecado de todos os crentes do Velho Testamento, do Novo Testamento. Por isso aquele dia foi um dia de trevas, simbolizando que era um dia da punição de Deus contra os pecados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Do meio-dia até as 3. E a Bíblia nos mostra, meus irmãos, mesmo Jesus sofrendo tanto. Jesus estava sofrendo muito fisicamente, mas Ele também sofreu psicologicamente com a zombaria das pessoas. Mesmo Ele sofrendo tanto, a Bíblia nos mostra que Jesus tinha força, porque no versículo 46 disse que Ele clama em alta voz pelo seu Deus. E no versículo 50, quando Ele se entrega, disse que Ele se entrega em alta voz. Ou seja, Jesus não estava fraquinho naquela hora. Já viu quando alguém está agonizando, sem forças? A pessoa não tem força para falar alto, para clamar, mas diz que Jesus, Ele clama em alta voz. Ou seja, tinha força em Jesus. Se Ele quisesse sair daquela cruz, Ele sairia. Mas o versículo 50 diz que Ele mesmo se entregou, Ele entregou o seu Espírito. Se Ele quisesse se salvar, Ele teria saído daquela cruz, mas Ele não quis. Mesmo tendo força para clamar, mesmo Ele podendo ali sair daquela cruz, Ele não saiu daquela cruz. Você sabe por quê? Porque momentos antes, dias antes dele ir para a cruz, Ele fez uma oração no Getsemane. E na oração do Getsemane Ele fala: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Jesus fez essa oração, e Ele estava disposto a sofrer as penalidades da sua oração, e foi da vontade de Deus que Ele fosse para a cruz. A Bíblia fala que Deus agradou em moê-lo pelos nossos pecados. Deus queria Jesus na cruz, e Jesus, como sempre obedeceu seu Pai em tudo, Jesus quis estar na cruz. Ele quis se entregar na cruz. Ele quis morrer por nós. Ele tinha força para clamar. Meus irmãos, Ele estava sofrendo ali como nunca. Pois imagina um homem sofrer por todos os pecados do povo de Deus. Imagina você mesmo sofrer só pelos seus pecados, que já dá uma lista daqui até na sua casa. Imagina Jesus recebendo a punição cósmica, a punição global de Deus naquele dia, naquela sexta-feira, por todos os pecados do povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Jesus estava sofrendo tanto, que a Bíblia vai nos falar que por volta das 3 horas, no versículo 46, Ele faz um clamor. E nesse clamor Ele clama: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Não sei se você sabe, Jesus clama o Salmo 22, versículo 1. Esse salmo, Jesus agora está usando a Escritura para clamar. Jesus, naquele momento, Ele se sentiu desamparado pelo seu Pai na cruz, e de fato Ele foi desamparado. Deus Pai deixou Jesus na cruz sofrendo pelos nossos pecados. Foi vontade de Deus Pai e foi vontade de Deus Filho. Mas o sofrimento era tanto, o castigo era tanto, que Jesus, pela primeira vez na eternidade, se sente desamparado pelo seu Pai.
Ele pergunta: Pai, Deus, por que me desamparou? Porque naquele momento, meus irmãos, naquela cruz, Jesus sentiu o castigo da separação entre o homem e Deus. Naquela cruz, Jesus entendeu o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 3:23: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Naquela cruz, Jesus sentiu isso, o que é o pecado, o que o pecado faz, afastando o homem de Deus. Jesus sentiu carente da glória do seu Pai, na qual ele teve pela eternidade essa relação com o seu Pai. A primeira vez na eternidade que Jesus se sente desamparado pelo seu Pai. Por quê? Porque naquele momento, de meio-dia às 3, o nosso pecado estava sobre ele. Como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que por ele nós fôssemos salvos. Aquele que não conheceu o pecado, no momento ali ele não estava conhecendo como é pecar, mas ele estava conhecendo como é receber a punição que os pecados merecem. Era o Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Jesus sentiu a separação como Adão foi expulso do Éden. Jesus sentiu o que os pecadores sofrerão no inferno sem a opção de resgate. Jesus sentiu o que os pecadores sofrerão no inferno sem a opção de resgate. Então perceba, meus irmãos, Jesus começou a sofrer ali na quinta-feira a zombaria, a prisão dos romanos, os açoites dos soldados, os guspes, aquela cruz, aquela coroa na sua cabeça. Mas agora, porque a ira de Deus estava sobre Jesus e teve trevas, mostrando que Deus estava punindo o pecado na pessoa do seu Filho, é demais para Jesus. Ele se sente desamparado pelo seu Pai. Mas Deus abandona seu Filho na cruz. Você sabe por quê? Para nos salvar. Deus Pai entrega o seu Filho naquela cruz e desampara ele naquela cruz para nos salvar. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, perceba que Jesus naquela cruz, ele nega auxílio. Algumas pessoas perguntaram quando ele clama em aramaico: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele chama por Elias. Alguns tentaram diminuir o sofrimento de Jesus, colocando uma esponja embebida de vinagre para ele. Esse vinagre seria mais ou menos um vinho amargo, que poderia trazer algum certo alívio ao sofrimento de Jesus. Mas veja que Jesus não chama por Elias, e Jesus não aceita que os homens aliviem a sua dor. Jesus, ele quer e ele precisa beber cada gota desse cálice. Ele quer e precisa beber cada gota do cálice da ira de Deus. Ele não aceita a ajuda dos céus e nem a ajuda da terra. Ele está ali recebendo todo o castigo. Mas, meus irmãos, enfim, chegou às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde daquela sexta-feira foi o momento chave da história da redenção. Nunca mais haverá um dia como aquele. Às 3 horas da tarde estava ali a morte daquele que mataria a morte. A morte daquele que mataria a morte. Deus experimenta a punição do pecado. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, e aquele que nunca pecou agora está morrendo pelos pecadores. Mas enfim, graças a Jesus, que alívio, chegou às 3 horas da tarde, e a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jesus entrega o seu Espírito. Jesus morreu. Jesus morreu. E agora 2 coisas espetaculares acontecem na sua morte. A primeira vai dizer, no versículo 51, que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram.
Talvez você, antigo na igreja, já sabe o que é esse véu que se rasgou no templo, mas talvez você, novo, que está aqui, não sabe ainda que véu é esse que se rasgou quando Jesus morre. Diz que o véu se rasga do alto a baixo no templo. Jesus morre na cruz, mas o véu se rasga lá no templo. O templo de Deus no Velho Testamento era pedagógico, para que as pessoas entendessem o Evangelho. Já tinha Evangelho no Velho Testamento. Tudo no Velho Testamento apontava para o Evangelho, apontava para Jesus. Então, dentro do templo tinha um local chamado Santo dos Santos, que era onde ficava a Arca da Aliança, simbolizando a presença íntima de Deus. E entre o Santo dos Santos e o restante do templo tinha um véu espesso. Diz que esse véu era tão espesso que parecia uma parede, e nenhum homem podia entrar ali, exceto o sumo sacerdote, uma vez por ano, levando o pedido de perdão dos pecados do povo dentro do Santo dos Santos. Então perceba a pedagogia do templo. Deus Santo não pode ter comunhão com pecadores, e para que os pecadores tenham comunhão com Deus Santo, precisa de um mediador, de um homem para intermediar isso, que era o sumo sacerdote, um pecador também. Por isso o sumo sacerdote oferecia primeiro sacrifícios pelos seus próprios pecados, para que depois ele pudesse oferecer sacrifício pelos pecados do povo dentro do Santo dos Santos. Mas, meus irmãos, diz que esse milagre acontece, que na morte de Jesus o véu se rasga. Há outra coisa interessante sobre esse véu. A Bíblia diz que era bordado 2 anjos querubins nesse véu, nos mostrando que, assim como lá no Éden, quando Adão peca, diz que ele foi expulso da presença de Deus, e 2 anjos foram colocados com uma espada flamejante para que o homem não tivesse mais acesso à presença de Deus. Eram os anjos guardiões da presença de Deus, que o homem perdeu agora esse acesso por causa dos seus pecados. Mas, meus irmãos, agora diz que o véu se rasga do alto a baixo. Naquele momento da morte de Cristo, Deus estava se reconciliando com o mundo. Naquele momento, Deus estava abrindo novamente a sua presença mais íntima para pecadores, porque Jesus agora, na figura do sumo sacerdote, ele cumpre os pré-requisitos para que um homem possa ter agora comunhão com Deus restaurada. Em Efésios capítulo 2, versículo 13 e 14 diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De 2 povos Ele fez só um, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Olha quem fala no versículo 14, que Jesus, Ele é a nossa paz, porque Ele derrubou a parede que separava a gente. O véu era como se fosse uma parede. O homem não podia chegar na presença íntima de Deus por causa dos seus pecados, mas Jesus, Ele é a nossa paz. E agora, meus irmãos, esse milagre que acontece ali, essa coisa extraordinária, mostra para nós que nós temos acesso a Deus. Nós agora podemos nos achegar diante da presença de Deus, e não precisamos de um homem mais para nos representar. A gente continua precisando de um mediador. Quem é o nome dele? Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 21. Hebreus 10, 19. Coloca aí dentro. Hebreus 10, 19 a 21 vai nos mostrar isso também, que agora nós temos acesso a essa presença por causa daquela sexta-feira que aconteceu. Vou abrir aqui Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 21. Olha o que diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Hebreus vai dizer que nós temos agora um sacerdote, e nós podemos agora entrar no santuário pelo sangue de Jesus, porque Ele nos abriu um novo e um vivo caminho. Meus irmãos, que notícia maravilhosa que acontece naquela sexta-feira. Você agora pode ter comunhão íntima com Deus.
Você pode agora, em qualquer lugar, dobrar o seu joelho, pedir a Deus perdão pelos seus pecados e falar com Deus. Você não precisa ficar do lado de fora. Você pode entrar para o Santo dos Santos, local mais íntimo da presença de Deus. Eu diria que hoje a gente está falando com Deus diretamente por telefone. Você não precisa de um intermediário. Por isso que aquilo que os católicos romanos fazem, de ter intermediários, é um pecado grave contra aquilo que Jesus fez, é tentar recosturar o véu, colocar alguém como intermediário entre nós e Deus. Não, através do Senhor Jesus Cristo e do que Ele fez, nós podemos ter comunhão íntima com Deus. Mas um dia nós falaremos com Ele presencialmente. Hoje eu diria que nós falamos por telefone. Quando você fala com alguém por telefone, você sabe que a pessoa está do outro lado, está te ouvindo, mas você não está vendo ela. Mas um dia, meus irmãos, nós falaremos com Ele pessoalmente. O caminho foi aberto, a barreira de separação foi tirada. Os anjos que estavam com a espada embainhada, desembainhada, eles guardaram a espada. O véu foi rasgado. Nós podemos ter uma comunhão íntima com Deus. Você já entrou no Santo dos Santos hoje? Você já agradeceu por Jesus ter encarado a cruz por você hoje? Vamos fazer isso nesse momento? Baixe sua cabeça e ore, agradecendo porque Jesus encarou a cruz por você. Entre no Santo dos Santos agora. Que alguém ore agradecendo porque Jesus encarou a cruz por nós, em voz alta. Amém. Levando sobre si, Pai, a nossa enfermidade, levando sobre si os nossos pecados, Pai, nossas injustiças e pecados, derramando o teu sangue poderoso, agradecido, para nos lavar, para nos purificar, de todas as injustiças e pecados. Glória, Pai, seja o teu nome, o teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, também teve, depois que Jesus morre, um terremoto. A estrutura da terra estava sendo abalada. Depois nós sabemos que Jesus falou que aconteceriam muitos outros terremotos, mas naquele dia teve um grande terremoto.
Isso mostra que a morte de Cristo também marca a recriação de Deus dos novos céus e nova terra. Naquela cruz, Jesus não estava só reconciliando nós com Deus. Diz que Ele estava na sua morte reconciliando consigo todas as coisas. Em Colossenses 1:20 diz isso, que Ele reconciliou naquela cruz todas as coisas nos céus e na terra. Por isso esse abalar da terra. A terra também estava sofrendo a bênção da morte de Cristo, que ela seria recriada. Ela estava sendo também reconciliada, porque também a criação, também a terra foi abalada e sofreu o dano do nosso pecado. Mas, meus irmãos, outro milagre acontece agora, que agora é o milagre dos pecadores creram. Versículo 54 fala que o centurião e os que estavam trabalhando com ele naquela guarda de Jesus, quando eles viram um terremoto, eles ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aquele centurião e aqueles soldados foram aqueles que assistiram à pregação da cruz de camarote. Eles participaram dos espancamentos, foram eles que crucificaram Jesus, eles estavam ali vendo a mensagem de Jesus ao vivo. E por que eu falo que é um milagre? Porque alguém crer em Jesus, meus irmãos, é um milagre. Porque aqueles homens eram maus. Quantas pessoas talvez eles já haviam crucificado? Era comum no Império Romano crucificarem pessoas ruins, pessoas de crimes hediondos. Mas esses homens que creram, eles foram fruto da intercessão de Jesus. Quando Jesus foi crucificado, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, diz que Jesus intercede por eles. O que Jesus fala por eles? Você lembra? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Deus ouviu a intercessão de Jesus por aqueles homens maus, e agora está acontecendo o segundo milagre na morte de Jesus, que é de alguém crer. Porque alguém só pode crer em Jesus por um milagre do Espírito Santo no seu coração. Aqueles homens creram. Então nessa Páscoa não adianta você saber da história, não adianta você conhecer a história do que aconteceu na última semana de Jesus, se você não crer de fato nessa história. E aqueles homens estavam fazendo o que eu chamo da sua pública profissão de fé. Eles estavam publicando a sua fé publicamente. Este era o Filho de Deus. Isso é um milagre, eles creram. Os homens que maltrataram Jesus, quando Jesus morre, Deus Pai ouviu a intercessão de Jesus por eles, e agora Deus Pai está perdoando aqueles homens maldosos, assim como Ele nos perdoou. Meus irmãos, mas havia ali outros que já tinham crido, que já eram crentes. E no versículo 55 diz que ali estavam algumas mulheres e elas observavam de longe, mas diz que essas mulheres estavam seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. E depois no versículo 56 fala o nome de algumas delas. Meus irmãos, essas mulheres já eram crentes. E seguir Jesus desde a Galileia, talvez você não saiba a distância até onde Jesus estava. Elas estavam seguindo Jesus a mais de 100 quilômetros. Eles estavam andando atrás de Jesus a mais de 100 quilômetros, e diz que elas serviam Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 3, diz que essas mulheres, elas serviam Jesus com os seus bens, com as suas fazendas. Mulheres que estavam gastando a sua vida e servindo a Jesus. Essas mulheres, inclusive mais fiéis do que os discípulos, porque os discípulos não estavam ali. Essas mulheres estavam gastando os seus bens, porque diz em Lucas 8 que elas sustentavam o ministério de Jesus e dos apóstolos, dos discípulos, com o seu dinheiro, com os seus bens. Elas estavam junto de Jesus até o final. Às vezes as mulheres são assim, né? Mais firmes, mais fiéis do que os próprios homens. Mulheres que estavam andando longe, seguindo Jesus e usando os seus bens, o seu dinheiro para sustentar o ministério de Jesus.
elas estavam ali até o final. Meus irmãos, esse é o relato do dia da nossa salvação. Foi isso que aconteceu naquele dia. Foi isso que aconteceu naquela sexta-feira, às 3 horas da tarde. Esse é o relato, está nas Escrituras, para que nós creiamos como esses soldados creram. Não adianta você ouvir essa mensagem, você ler o relato bíblico, se isso não leva você a se prostrar aos pés de Jesus, se isso não leva você a amar a Jesus. Nós temos que agir como esses homens que creram. E se nós cremos de verdade, nós seremos gratos a Jesus para sempre. Se você creu de verdade no Evangelho, se você crê de verdade no que a Bíblia está falando daquela morte, você vai ser grato a Jesus para sempre. Nós vamos cantar como fala aquela música: eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Nunca saberemos. Então, se você crer nessa mensagem, a sua vida vai ser uma vida de gratidão eterna para Jesus. Por isso eu parei a pregação no meio, para que a gente fizesse uma oração de gratidão. Mas também, meus irmãos, tudo que aconteceu naquela sexta-feira é para que nós possamos aproveitar os benefícios da cruz. Quais são os benefícios? Perdão, livre acesso a Deus, salvação. Creia. Se você não é salvo, se você está aqui e não entregou a sua vida para Jesus, hoje é a oportunidade da sua salvação. Aproveite os benefícios da cruz. Aproveite os benefícios, meus irmãos, de ter acesso à presença íntima de Deus. Você que não ora, não tem intimidade com Deus, você está perdendo os benefícios da cruz. Mas que a nossa gratidão, ela seja verdadeira, ao ponto de nós agirmos como essas mulheres. Porque gratidão só de boca também não resolve. A nossa gratidão tem que ser uma gratidão que vem da fé, que vem desse encontro, dessa fé no que aconteceu, e nos levar a agir como aquelas mulheres, ao ponto de seguir Jesus até o final, ou seja, até o final da sua vida, a ponto de você seguir Jesus com muito esforço. Elas estavam andando atrás de Jesus mais de 100 quilômetros, meus irmãos, e não é nos carros hoje que nós temos com ar-condicionado. Que a sua gratidão te leve a servir Jesus com muito esforço, com muita gratidão até o fim, servindo a Ele com o que você tem. No caso dela era o quê? Os bens que ela tinha. Mas, meus irmãos, acalma um pouquinho, que ainda tem mais. Porque diz que naquele dia, até domingo, Jesus ele dá uma degustação do que aconteceu na sua ressurreição e do que nós vamos falar a semana que vem sobre a ressurreição de Jesus. Degustação seria, Jesus deu uma prova para a gente saborear um pouquinho o que vai acontecer conosco, que nós vamos falar domingo que vem. E essa degustação está no versículo 52. No versículo 52 diz: os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram, e saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aqui o escritor bíblico ele dá uma degustação da ressurreição. Estava na sexta-feira, mas ele escrevendo, ele já escreveu aquilo que aconteceu inclusive já no domingo, que diz que no domingo, quando Jesus ressuscita, alguns santos, ou seja, alguns crentes do Antigo Testamento, diz que eles ressuscitaram também. Alguns se levantaram do túmulo, meus irmãos, e apareceram na cidade santa a muitos. Aqui dá duas hipóteses para nós. A primeira é que eles ressuscitaram, mas eles morreram de novo, assim como Lázaro, que Jesus ressuscitou e depois morreu de novo. Uma outra hipótese é que eles ressuscitaram e já receberam um corpo glorificado e subiram com Jesus para o céu. A maior chance de ter acontecido foi a primeira hipótese. Jesus deu uma degustação da ressurreição e eles ressuscitaram, mas depois morreram de novo, assim como Lázaro.
Mas a degustação que Jesus quer dar é que esse acontecimento mostra que Jesus venceu a morte. No domingo ele ressuscita, mostrando que a nossa salvação ela é completa. Ele morre por nós, mas ele também ressuscita por nós. Então, meus irmãos, nós temos duas certezas na nossa vida que saem da cruz de Jesus para nós, até o domingo. A primeira certeza é que você vai morrer. E a segunda certeza é que você vai ressuscitar. Porque quando Jesus, ele ressuscita Lázaro, a Bíblia vai dizer em João 11:25 que ele fala assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então ali quando Jesus ressuscita, ele mostra isso, dando uma pequena amostra, que aqueles que creem nele vão ressuscitar, porque ele ressuscitou vencendo a morte naquele domingo. Meus irmãos, partindo para o final, cabe a nós dois alertas. Você que creu no Evangelho, você que creu nessa mensagem daquilo que aconteceu na sexta-feira, nós devemos seguir Jesus e servi-lo até o final, assim como essas mulheres. E a você que não crê no Evangelho, um dia você vai também clamar o Salmo 22, versículo 1. Um dia você vai dizer, se você não crer, você vai dizer no inferno: Deus meu, por que me desamparaste? E Deus não vai te desamparar no inferno, porque o momento oportuno da sua salvação é hoje. Crendo que Deus desamparou Jesus para que não desamparasse você e você fosse salvo. Mas se você não crer nessa mensagem, se você, como esse centurião e esses homens, não fazer a sua pública profissão de fé, dizendo Jesus de fato é o Filho de Deus que morreu, você vai clamar isso no inferno e não vai ter chance para você sair de lá. Deus vai te desamparar no inferno. Porque a Bíblia diz que quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, hoje, que nós tenhamos a fidelidade dessas mulheres, de seguir a Jesus até o final, com muito esforço, e dando a Ele tudo que nós temos, por gratidão àquilo que Ele fez por nós nessa cruz. Que nós possamos entregar a nossa vida, entrando sempre no Santo dos Santos. Oremos.